Queridos irmãos, abra as vossas Bíblias, por favor. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no seu capítulo de número 3. Deus continue abençoando a pastora Dilson, a missionária Ariane, toda a sua família. Agradecido pela oportunidade. De igual modo, cada um dos obreiros e cada um dos irmãos aqui presente. Irmão, não é papo de pregador não, mas de fato, de verdade, você sentiu a presença de Jesus aqui dentro, aqui hoje? De verdade. Aleluia. Quando o pastor nos fez o convite, esse texto saltou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu sinto que aqui está como Horebe, não é? A presença do anjo do Senhor, do próprio Deus está entre nós. E as sarças que estão pegando fogo aqui hoje. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Nos diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto. E chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado, e verei esta grande visão. Por que que a sarça não é queimada? E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. Podeis assentar, por favor? Queridos irmãos, Moisés, Deus abençoe. Moisés é de conhecimento de todos nós, que Moisés foi adotado ainda criança, pela filha de Faraó. Ele foi morar no palácio, no Egito, e lá ele aprendeu toda a ciência do Egito. Ele foi educado no mais avançado de toda a ciência do Egito. Moisés foi preparado para ocupar um cargo de alta relevância no Egito. Porém, Moisés, ele é hebreu, mas ele habita em um ambiente egípcio. Ele é hebreu, mas ele reside em um ambiente egípcio. Possivelmente, penso eu, que quando ele descia ao arraial, ao local onde ficavam os hebreus, ele aprendia da cultura hebreia. Porém, quando ele voltava ao Egito, ele era alimentado pela cultura egípcia. Moisés cresce, se desenvolve com esses dois conteúdos em seu coração, o conteúdo hebreu e o conteúdo egípcio. Moisés, ele cresce, se desenvolve. A Bíblia diz que quando Moisés, ele tem 40 anos de idade, ele vai até onde os irmãos dele estão. E quando ele chega lá, ele se depara com uma situação, uma cena, em que um dos seus irmãos estão sendo agredido por um soldado egípcio. Um hebreu está sendo agredido por um soldado egípcio. Eu sei que falando isso aqui aos irmãos, dá-se a ideia de que nós não temos nada a ver com isso. Pelo contrário, porque nós também somos povo de Deus, mas também habitamos em um mundo egípcio, em culturas egípcias, em pensamentos egípcios, pensamentos mundanos. Quando eu disser egípcio, é mundano. E aí talvez você vai dizer: eu não, Diego, você é anjo, irmão, você é ser humano. E como ser humano, talvez você coloque algo para assistir, um seriado no Netflix, e parece ser tão saudável e do nada tem algo egípcio lá que pode contaminar. Moisés, ele cresce aprendendo o que é egípcio e aprendendo o que é hebreu, o que é do seu povo. Como nós aprendemos algo lá, mas não absorvemos, porque todos os cultos, ou em casa meditando,
nós aprendemos da nossa cultura, os nossos ensinamentos, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra para alimento das nossas almas. Mas Moisés, quando ele sai e encontra aquela situação do egípcio o egípcio agredindo o hebreu, talvez você diga: Diego, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Por quê? Porque todos nós, diariamente, e eu preciso que você dobre a sua atenção para o raciocínio que o Espírito me conduz essa noite, que todos os dias de manhã, quando levantamos, nós também nos deparamos com essa mesma briga. Qual briga? A briga do egípcio contra o hebreu. Mas não é do lado de fora, como Moisés viu. Essa briga, ela é interna, dentro de nós. Todos nós temos também o egípcio e o hebreu habitando dentro de nós. O egípcio, Paulo denomina-o como carne, e o hebreu, Paulo denomina-o como espírito. E diariamente nós temos essa briga. É verdade que tem dias que nós levantamos tão cheios de Deus, que quando a carne se levanta, a gente diz: para trás de mim, desejo carnal. Mas tem dia que a gente está fraco, isto é notório, e se não for a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós também cedemos aos desejos do egípcio que habita em nós. Moisés, quando ele vê aquela briga, ele tem pelo menos 3 opções que ele poderia tomar. A primeira opção que ele poderia tomar era olhar aquela briga e partir para a defesa do egípcio. Ao final de contas, ele mora no Egito, então logo ele poderia defender ou ajudar o egípcio a bater no hebreu. Ele poderia também olhar para o hebreu e defendê-lo como ele fez. Ou a terceira opção, ele poderia nem olhar para um e nem para o outro, virar as costas e ir embora. Moisés tem a segunda opção. Qual é a opção? Matar o egípcio, enterrar o egípcio na areia e seguir a vida. Nós também, diariamente, precisamos matar o egípcio que habita em nós. Diariamente o desejo vem, a gente precisa reprimi-lo. Sim, Moisés comete um erro, pensando no raciocínio que eu tenho, Moisés comete um erro. Qual erro? Ele mata o egípcio e permanece no mesmo ambiente egípcio. Ele permanece no mesmo ambiente aonde ele matou o Egito. Aí eu aprendo que quando nós matamos as nossas vontades, nós não podemos permanecer no mesmo ambiente aonde enterramos o egípcio. Saia do ambiente. Diego, me explique melhor. É igual aquele irmão novo convertido, aceitou a Jesus, gostava de uma cachaça, aí ele recebe Jesus como Salvador, mata o egípcio do vício, não quero beber mais, mas vira e mexe, ele está no mesmo ambiente onde as pessoas bebem. Olha, rapidinho possa ser que ele ressuscite aquele egípcio que ele matou. Moisés permanece, no outro dia ele vê uma cena, e por causa daquela cena que ele vê, ele precisa fugir. Seguindo o raciocínio que eu penso que já que Moisés não fugiu do ambiente, Deus preparou uma situação para fazer Moisés fugir. Já que nós não fugimos do ambiente, Deus prepara situações para fazermos fugir do ambiente pecaminoso. Quando Moisés foge do ambiente, a Bíblia diz que Moisés vai para Midian. Midian é o escape de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que desejamos fugir do ambiente pecaminoso, Deus tem uma Midian preparada para nós. Aleluia! Moisés foge, então, quando chega em Midian ele fica por 40 anos. Conhece Zípora, casa com ela, e por lá ele fica 40 anos. Entra o capítulo 3, que nós lemos, e no capítulo 3 há algumas lições que eu quero extrair com os irmãos. A primeira lição que eu quero extrair com os irmãos, desse encontro de Deus com Moisés, em Horebe, é que Moisés ele precisa aprender que Deus tem a sua programação própria. Ele tem todo o poder para decidir quando
e onde ele vai se manifestar. Deus, ele tem todo o poder para decidir quando e onde ele vai se manifestar. Eu já vi propagandas, 7 quinta-feiras do encontro com Deus. Eu já vi propagandas, 7 terça-feiras do encontro com Deus. E eu não vim criticá-lo não, irmão. É necessário a gente orar, buscar. Essa semana as irmãs, os irmãos passaram a semana em oração, para que Deus se manifestasse na ceia. Vai ter oração durante a semana, jejum de 3 dias, para que Deus se manifeste no congresso com as irmãs. Isso é necessário, mas eu preciso dizer que para alguns propósitos específicos, Deus não segue a calendário humano, Deus não segue a programação humana, Ele é Deus em sua totalidade. Quando Ele quer se manifestar, Ele se manifesta na segunda, na terça, na quarta, no sábado ou no domingo, porque Ele é Deus, bendito seja o nome dEle para sempre. Moisés, ele está em Midian, e em Midian ele acorda desejoso de ir para Horebe. Segundo o teólogo Albert Barnes, ele diz que o distrito onde Jetro residia é descrito como estéril e seco. A oeste e a leste são áreas rochosas, porém a noroeste, onde fica a região do Horebe, há pastos bons e a água é abundante. Penso que era normal Moisés sair de Midian e procurar em outros lugares pastos bons para o gado. Moisés acorda, e o desejo de Moisés é tão somente ir a Horebe. Moisés, ele não acorda de manhã, presbítero Elídio, dizendo: hoje eu vou encontrar com Deus. Não, senhor, não, senhora. Filipe, Moisés não acorda pela manhã dizendo: é hoje que eu encontro com Deus. Não, Moisés, ele apenas vai cuidar do gado do sogro. Mas pensa comigo, já que a gente pensa em Moisés, vamos pensar em Deus na eternidade. Enquanto Moisés está preparando o gado de manhã antes do sol nascer, para ir até Horebe, Deus da eternidade está dizendo: é hoje, é hoje, é hoje. Enquanto Moisés está dizendo: só vou cuidar do gado, Deus está dizendo: é hoje que eu encontro com você em Horebe, Moisés. Porque Deus não segue uma programação humana. Davi só estava cuidando das ovelhas do seu pai. De repente alguém chega correndo e diz: Davi, vamos. Por quê? Porque Samuel está te aguardando para te ungir. Saul só vai procurar as jumentas do pai, mas ele encontra com Samuel, e Samuel diz: é hoje que eu te unjo como chefe do exército. Saulo de Tarso, ele só está indo com a carta para perseguir o povo. No caminho, o grandão da Galileia encontra com ele e diz: é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Deus não segue programação humana. O dia que Ele quiser se manifestar a você, seja na tua casa, no teu emprego, a caminho para a tua casa, Ele se manifesta. Ele não segue a programação humana. Quando Ele quer se manifestar, Ele se manifesta. Aleluia. Aleluia. Moisés está indo. Quando Moisés está indo, ele só vai cuidar das ovelhas, só vai cuidar do gado do seu sogro. Mas quando Moisés está indo, entra o versículo de número 2. Moisés chega em Horebe. Vamos para Horebe com Moisés, irmãos? Vamos. Moisés chega em Horebe. Quando ele chega em Horebe, diz a Bíblia: e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo e não era consumida. O segredo aqui não é a sarça e nem o fogo. O segredo aqui,
embora o que tenha chamado a atenção de Moisés é o fogo, mas o segredo aqui é que no meio da sarça estava o anjo do Senhor. O Deus que é fogo consumidor estava próximo à sarça. Porque sarça pega fogo no deserto, os teólogos, os mestres, na minha retaguarda e na nave da igreja sabem, é normal. O que não é normal é o fogo pegar e não consumir a sarça. Por quê? Porque você deve conhecer um monte de sarça, irmão, que pega fogo no domingo, na segunda já apagou. Você deve conhecer um monte de sarça que pega fogo, mas passa 6 meses o fogo já apagou. Mas tem sarça que está há 20 anos. Está há 10 anos. Ainda fala em línguas estranhas. Ainda acredita nos dons espirituais. Porque qual é o segredo desse fogo que habita em você? É porque no meio da sarça você tem a doce presença do Espírito Santo, que é fogo. É o segredo. Aí no meio da sarça, aleluia, Moisés precisa aprender mais algumas lições. A primeira lição é que Deus não segue um cronograma humano quando Ele quer se manifestar para propósitos específicos. A segunda lição, Deus fala no meio da sarça, Moisés olha aquele fogo, olha aquilo que chama a atenção dele. Aí Moisés se vira. Moisés não é que ele vai até a sarça. Moisés ele só vai se virar e ver o que é que está acontecendo. Quando ele se vira para ver, Zé Ronaldo, mestre, a Bíblia diz que bradou do meio da sarça: Moisés, estou aqui. A segunda lição é que Moisés precisava saber que o Deus da sarça conhecia ele muito bem. Por quê? Porque percebam que no capítulo 2, no versículo 19, se não me falha, isso no capítulo 2, no versículo 19, a mulher de Moisés, que ainda não era mulher dele, quando vai contar para o seu sogro, para o seu pai Jetro, que um homem havia encontrado com ela, havia defendido ela dos pastores, o Jetro vai olhar para ele, quem ele é? Não sei, ele é um egípcio. Mas espera aí, gente, Moisés é egípcio? Não, Moisés ele é hebreu, mas ele está vestido como egípcio. Deixa isso para o pastor Adilson pregar. É hebreu, mas está vestido como egípcio. Aí, Deus não vai chamar Moisés de egípcio. Deus vai chamar Moisés pelo nome. Moisés. Eu já falei isso num culto de quarta-feira. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Ô tirado das águas, eu conheço a tua história. Aleluia. Segunda lição é que Deus conhecia Moisés. Aleluia. E Ele nos conhece bem. Deus nos conhece bem. Deus nos ensina nos mínimos detalhes, porque Ele nos conhece bem. Permita-me contar um caso e eu volto para a palavra. Eu fui pregar em Tietê no congresso de irmãs. Estou dizendo que Deus nos conhece bem. Eu fui pregar no congresso em Tietê, um congresso com as irmãs. Estava uma bênção o trabalho, uma igreja até um pouco menor que a nossa. E lá estava cantando uma dupla que o Miquéia sempre toca para eles. Acho que é Daniel e... Isso. É uma dupla ali de Cerquilho, amigos nossos. E eles estavam cantando naquela noite. Deus abençoou, foi uma bênção. Trabalho de irmãs. E agora eu parei de pregar em congresso de jovem e adolescente, estou pregando mais em congresso de varões e de irmãs. Deve ser por causa do cabelo branco. E aí, eu pregando nesse trabalho, ao término do culto, as irmãs em alguns congressos, elas fazem aqueles sorteios para ajudar no gasto do congresso. E aí foi fazendo sorteio, sorteava uma torta, sorteava um bolo, sorteava um salgado. E a minha esposa, ela pegou um número e ela olhou para a criancinha, filha de um dos meninos da dupla, e disse: se a tia ganhar, a tia vai dar o pudim para vocês. Aí, qual foi sorteado? O pudim. Para quem? Para minha esposa. Aí eu estou dizendo que Deus te conhece bem. Aí acabou o culto, a Dani chegou em mim toda feliz e disse: amor, eu disse: o quê? Eu ganhei o pudim, você viu? Vi. Você vai querer, claro. Aí ela olhou para mim e disse: mas eu prometi que eu ia dar para o menino. Eu falei: eu queria pelo menos um pedaço.
Aí ela foi sem graça, e eu fechei o coração, irmão. Aí ela fechou, ela olhou para mim e disse, mas eu prometi. Eu disse, eu só queria um pedaço. Diga para ela, dá um pedaço e dá o pudim. Aí a irmã falou, fica em paz, leva o pudim para casa. E eu levei. Aí no caminho a minha esposa veio. Irmã, mulher é uma bênção. Aí ela veio, deveria ter dado pudim. Aí nós fomos comer um lanche e nós fomos. Ela falou, já que você não deu pudim, você vai pagar o lanche lá na melhor lanchonete de Boituva. E nós fomos numa lanchonete aqui na cidade que é um pouco salgado, mas chegamos lá, estava fechado, glória a Deus. Aí nós descemos numa outra lanchonete perto. Quando entramos lá, estava o filho do irmão Vanderlei, o Álvaro, que é amigo meu desde que nós éramos criança. Muitos anos nós nos conhecemos, o Álvaro estudou comigo. E aí o Álvaro estava em uma mesa, eu e minha esposa sentamos. Olha como Deus sabe como nos ensina. Eu sentado na mesa, pedi o que ia comer, pedi o lanche, a minha esposa pediu o lanche dela, o refrigerante. Comemos, nos alimentamos, conversamos um pouco com o Álvaro. O Álvaro pegou e foi embora. Chamei o garçom, disse, me dê a conta, eu preciso pagar porque eu quero ir embora descansar, é domingo. Aí o garçom olhou para mim e disse, não precisa. Falei, por quê? O Álvaro já pagou tudo. Aí eu disse, como assim? Não, o Álvaro pagou. Falei, amém, glória a Deus. Aí eu mandei mensagem para o Álvaro agradecendo. E sabe qual foi a resposta do Álvaro? Quando você chegou na lanchonete, Deus falou comigo que precisava te ensinar algo. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é um pudim perto do preço do salgado do lanche lá não é nada, irmãos. Mas Deus precisava nos ensinar algo. Deus te conhece muito bem, meu irmão. Deus te conhece muito bem, minha irmã. Deus nos conhece. E o pudim, Diego, o pudim eu não comi. Levamos na casa da irmã Val e nós comemos lá. Abençoamos a Val. Pois bem, segunda lição. Deus conhecia Moisés. Terceira lição. Deus olha para Moisés. Deixa eu correr. Olha para Moisés, versículo de número 3. Versículo de número 4, e quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. Versículo 5, não te aproximes daqui, tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés aprende a terceira lição. Qual lição? Que Deus é um Deus de detalhes. Gente, é só uma sandália. Eu sei que há muitos pontos teológicos para isso. Uns vai dizer que a sandália era usada no exército do Egito. Outros vão dizer que é porque ele entrava para adorar, porque alguns egípcios entravam para adorar no santuário. Cada um vai pensar de uma coisa. Mas o que me faz pensar é que é uma simples sandália. É só uma sandália. E nós somos a geração do não tem nada a ver, é só uma sandália. Mas nós servimos a um Deus de detalhes. Nós servimos a um Deus de detalhe. A terceira lição que Moisés precisa aprender é que Deus é um Deus de detalhe. A quarta lição que Moisés precisa aprender antes de ser usado por Deus é que Moisés aprende que diante de Deus, antes de eu me preocupar com a sandália do meu irmão, eu preciso me preocupar com as minhas sandálias. Aleluia. Moisés precisa aprender. Moisés, antes de você se preocupar com as sandálias dos outros, você precisa aprender a se preocupar com as suas sandálias. Existem 3 tipos de crente, seguindo o raciocínio que eu estou. O primeiro é o investigador de sandália. Tem, irmão, tem. E como tem? O investigador de sandália. Qual é o investigador de sandália, pregador? É aquele irmãozinho simples que vem aqui, conversa com o pastor, um irmão simples ou um irmão da igreja. Ele deu uma escorregada, falhou. Aí ele chega no pastor, conversa com o pastor, se precisar disciplinar, disciplina, se precisar, às vezes é só pedir perdão, aí o irmão vem na frente, envergonhado, cabisbaixo, ele pede perdão, a igreja recebe o perdão, Deus recebe, perdoa, mas tem um investigador de sandália, que ele sai perguntando para todo mundo, o que aconteceu com ele?
Caiu por quê? Aonde foi? Será que traiu a mulher? Será que fez isso? Será que fez aquilo ou aquilo outro? Ô investigador de sandália! Deus não te chamou para investigar a sandália de ninguém. Use a tua língua e a tua mente para orar, jejuar e pedir que Deus levante aqueles que caíram. O segundo tipo não é o investigador de sandália, é o jornalista de sandália. Esse é pior que o investigador. Porque o investigador pergunta, o jornalista não, ele sai avisando. Foltran, você sabe quem caiu? Não, ele caiu. Porque tu não empresta a tua língua para orar pelo teu irmão que caiu? Diego, você está bravo? Estou nada, irmão, eu estou feliz da vida. Mas Jesus está falando conosco aqui esta noite. Aquele que está de pé, olhe e cuide para que não caia. Mas aquele que caiu, nós precisamos orar para que Deus levante ele de novo e não sair falando do pecado de ninguém. Deus te chamou para orar e não para julgar ninguém. E o terceiro tipo é os que têm misericórdia. Eu li uma frase esses dias que dizia assim: só entende o que é misericórdia aquele que um dia precisou dela. Deixa eu perguntar, você já precisou da misericórdia de Deus? Aleluia, aleluia. O texto da ceia diz: examine, pois, o homem a si, depois toma do pão e beba do cálice. Quando você vê alguém que usa a boca dele só para apontar o dedo, só para acusar, só para dizer da sandália dos outros, este alguém é alguém que jamais teve um encontro com Deus. Diego, tem base bíblica para isso? Claro! Leia Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver Isaías dizendo para todos: ai de você, ai da nação, ai de fulano, ai de Beltrano. Aí no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, serafins que voavam com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e um dizia aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías teve essa visão da presença de Deus, Isaías não disse ai deles, Isaías disse ai de mim, ai de mim. Quem tem um encontro com Deus, ele não olha para o defeito do outro, ele olha para o defeito dele, para as mazelas dele, para as falhas dele, porque nós precisamos da misericórdia e da bondade de Deus diariamente. Levante a sua mão e diga: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, tenha misericórdia de mim, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma presença de Deus entre nós essa noite. A misericórdia do Espírito está nos cobrindo. Enche o coração da tua igreja de misericórdia, Senhor. De misericórdia para jejuar por aquele que caiu, para orar por aquele que caiu, para que ele se levante de novo e volte a ser usado pelo Senhor. Julguemos mais, julguemos menos e oremos mais. Aleluia. A quinta lição. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. A quinta lição. Quinta lição. Está no versículo de número 6. Além disso, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés esconde a face porque teme ao Senhor. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você está aqui em Midian. A vida está boa aqui, está levantando de manhã, trabalhando, mas tem um povo lá que está sofrendo. Não esqueça, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou um Deus de história. Eu sou um Deus que valoriza os que passaram antes de você, Moisés. Aleluia.
Vai nós achar que somos alguma coisa. Antes de nós, antes tiveram aqueles que de fato bateram o asfalto. A gente agora está tudo pavimentado, Foltran. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus do Agripino, eu sou o Deus da irmã Gracinda, eu sou o Deus da irmã Neuza. Oh Moisés, eu sou o Deus do maestro, eu sou o Deus do irmão Nivaldo, eu sou o